Machado e na Catalão. Você já conhecia de perto o senhor secretário de Estado de Segurança Pública e Justiça, Viegas? Já sim, Dô. Rogério Greco está conosco. O senhor está bom, secretário? Tudo bom, Eduardo. Bom demais estar aqui. Ô, secretário, vamos começar com o assunto do dia. O Marcos Castelo Branco Rito, secretário de Justiça de Rondônia, presidente do Conselho Nacional do Secretário de Justiça, está propondo aí uma alternativa, essa questão do semiaberto. Ao invés de proibir as saídas temporárias, daqueles que estão no sistema, criar novas regras para progressão de regime, ou dificultar a progressão do regime. O que o senhor acha? Eduardo, eu tenho uma posição um pouquinho diferente, né, do Marcos. Eu particularmente, eu acho que o nosso código, a nossa lei de execução penal é de 84, ou seja, tem 40 anos. Então, aquilo que a gente pensava há 40 anos já não serve para a sociedade hoje. Então, naquela época, a violência era uma, hoje a violência é completamente diferente. Aquela coisa da progressão do regime, começa no fechado, passa para o semiaberto, para o aberto, isso acabou que não deu certo na prática. Mas por quê? Como é que você fala hoje em colônia agrícola, né, no Brasil? Isso não existe. Né? Então, assim, na minha opinião, né, independente da posição do Marcos, na minha opinião, nós temos que ter uma pena, prisão. Não haveria mais regime fechado, semiaberto ou aberto. Haveria uma pena de prisão, o sujeito cumpriria um determinado tempo, um bom tempo, na verdade, para que não permaneça essa sensação de impunidade, né, que isso que causa angústia na sociedade. O camarada é condenado a 20, 30 anos, com poucos anos ele volta, né, à sociedade. Então isso é muito complicado. Dentro desse seu raciocínio, o senhor não encaixaria a minha tese antiga que eu defendo de separar o que é menor poder ofensivo para aplicar a pena alternativa. Sim. E dentro dos criminosos, separar criminoso de bandido? Assim, eu não sei bem como é que você faz essa diferença. A minha ideia é o seguinte, matou a mulher, sim, matou no trânsito, matou no serviço, é criminoso. Sim. Tem que cumprir uma cadeia, mas preferencialmente a PAC, que é chance... tá. Agora, bandido, estuprador, ladrão, assaltante, sim, cana dura. Assim, Eduardo, eu acho que a gente tem que realmente separar o joio do trigo. A gente tem infrações penais graves hoje, o Brasil está lotado de facções criminosas, a gente tem em torno de 90 facções criminosas no Brasil. Então, em Minas, a gente está vivendo esse problema, a gente faz um combate muito sério, muito incisivo. A gente já tem 90? No Brasil todo, sim. Né? Começou em 79 com o Comando Vermelho, depois 93, né, com o PCC, e hoje essas facções se espalharam. E isso é um problema sério, grave. Claro que a gente tem muitas facções pequenas que não causam tanto problema assim, mas no Brasil, de uma forma geral, a gente tem em torno de 90. Inclusive, eu soube outro dia, pelo senhor, que nós temos no Triângulo 1.700? Sim, aproximadamente 1.700 presos do PCC. E no Sul, Juiz de Fora, que está perto do Rio? Isso, na região de Juiz de Fora, 400 do Comando Vermelho, ADA, TCP. Então, assim, é uma luta constante. Então, agora a gente tem um novo secretário de Segurança Pública no Rio, tinha acabado a Secretaria de Segurança no Rio. Então, agora ela retomou. Isso para a gente vai ser muito importante, porque nós fazemos operações integradas, a gente não conseguia fazer isso até então com o Rio. Então, a gente tem divisa com o Espírito Santo, divisa, né, com a Bahia, divisa com o Rio. Né? Então, assim, a gente já está, os secretários todos já estão conversando para que a gente possa reiniciar as operações integradas aí com todos os estados, né? Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Uhum. Secretário, sobre essa questão da saidinha, como é que se cumpre a lei quando a pessoa ela sai e ela não volta no prazo? Ali vocês têm um sistema que acompanha isso, que monitora isso, já pode começar a buscar por essa pessoa logo no dia seguinte? Como é que funciona? Demora? Sim. Assim, a partir do momento que a pessoa não retorna ao sistema prisional, ela já começa a ser uma procurada pela justiça. Então, ela não tem esse direito de não retornar, a não ser por uma justificativa. Por isso é que se faz uma audiência de justificação, pode ser que o camarada tenha sido, hipoteticamente, foi atropelado, eu estou hospitalizado, é diferente. Né? Mas não um camarada que não retorna porque não quer retornar. E o senhor, que é oriundo do Ministério Público, deve ter visto que o Ministério Público, eu li isso em algum lugar, estaria pedindo reversão de regime daqueles que saem e não voltam. Sim. Mas isso já existe, ou eu estou enganado? No caso desse moço, por exemplo, que matou o sargento, no dia seguinte ele teve a situação dele... Na verdade é o seguinte, para sair temporária, a gente tem 2 requisitos. Um de natureza objetiva, que é o tempo. Ele precisa estar no regime semiaberto e ter um determinado tempo para que ele possa solicitar o benefício. E o outro é um requisito de natureza subjetiva, é o comportamento principalmente dele. Isso para a gente importa muito mais até do que o tempo. Então, você colocar numa saída temporária um camarada que não condiz com a volta dele à sociedade, isso é absurdo, isso é um perigo assustador. E a gente está vendo isso acontecer.
né? Então, na minha opinião, Rogério, pessoal, eu que lido com o direito penal desde 89, quando entrei no MP, para mim a saída temporária já tinha que ter sido extinta há muito tempo. Aquela coisa bucólica antigamente, do retorno paulatativo, né? A sociedade, isso acabou, isso não existe mais. Então, por isso que eu estava falando, Eduardo, eu acho que a gente tem que ter uma pena de prisão e depois de um certo tempo de cumprimento, um bom tempo de cumprimento, para que não tenha essa sensação de impunidade, ele entrar numa liberdade, num regime de livramento condicional com monitoramento. Agora, as cadeias conseguem admitir todos os que deram mandado de prisão? Por exemplo, Minas Gerais está com 62 mil internos, está certo? Sim, aproximadamente 60 mil. Se o senhor for cumprir os mandatos, aí você vai só para 100. Só muito mais, na verdade. Como é que vai fazer com isso, hein? Então assim, Eduardo, é por isso que a gente tem que realmente separar quem necessita estar dentro do sistema prisional e quem não precisa. Então, muitas pessoas podem cumprir sua pena fora do sistema prisional porque não demonstram perigo nenhum. Então, há infrações penais que são mais leves, que podem ficar fora, mas as mais graves precisam do sistema. Secretário, nesse episódio do sargento Roger, durante ali o velório dele, o enterro, muitas pessoas falaram sobre o risco que é ser policial, que é ser das forças de segurança, né? A pessoa, de fato, arrisca a vida dela e a sensação que as pessoas passaram é que isso está só aumentando, né? E a gente está com o concurso da Polícia Militar em aberto. Isso afeta? As pessoas têm deixado de querer trabalhar nessas áreas no Estado? Afeta, sabe por quê? Porque o que tem acontecido? O policial tem morrido porque ele hesita em atirar. E por que ele hesita em atirar? Com medo da justiça. Com medo de perder o carro, com medo do processo e com razão. Com medo dos repórteres. Então, assim, tem um ditado, é bem radical, mas diz o seguinte: é melhor você ser julgado por 7 do que carregado por 6. Então, assim, é complicado. Então, o senhor defende que depois desse episódio, né, os policiais desçam mais convictos do carro quando for uma abordagem feita aquela? Não, assim... Grita, deita, não deitou, atira. O grande problema é esse, Eduardo, que muitas vezes essas imagens são divulgadas e o policial é julgado pela sociedade de uma forma completamente equivocada. Já tem um vídeo demonstrando que foi 1 segundo só que levou de hesitação para esse policial ser morto. Nossa Senhora. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente fala assim, a gente vê a mídia, né, de forma equivocada, vê um camarada com a faca e tal policial e atira nesse camarada. Se ele tiver a 5 metros, o policial está morto. Faca é o demônio, faca é o bicho. Mas aí começa a comparar, não, mas o policial, ele estava com uma arma de fogo, o camarada estava com a faca. A faca é terrível. Então, se o policial não atira, ele morre. Então, a gente tem obrigado o policial a hesitar. É isso que não pode acontecer. A justiça tem que entender que a função da polícia é muito difícil, é muito complicada. Então, se a gente não entender, não compreender a atividade policial, o policial ele vai hesitar e vai morrer. O vídeo apareceu logo depois do episódio do sargento. Eu pensei, eu até defendi aqui na conversação, isso é meme. Que nada. Tem um vídeo de uma audiência de custódia, Roraima, numa audiência de custódia, mandando tirar as algemas, o que está correto. Depois ela falou assim, está com frio? Busca um café, café, dá um café para ele. Casaco? Arruma um casaco, põe dele aí tudo. Eu fiquei pensando, secretário, eu ia comentar isso hoje à noite, vou comentar amanhã à noite no nosso jornal. Eu fiquei pensando na cabeça dos parentes dos policiais que estavam naquela empreitada, que pegaram um cara dentro do chiqueiro lá, todo podre. Sim. Eu falei assim, gente, o juiz costuma oferecer café e paletó para policial quando vai entregar a ocorrência? Você sabe o que é isso, Eduardo? Isso é fruto de uma inversão de valores. Então, há outro vídeo circulando também na internet, onde um policial militar, ele é ouvido por um juiz. E ele é achincalhado o tempo inteiro, porque ele prendeu uma pessoa em flagrante com uma quantidade absurda de drogas. E o juiz dizendo que ele não podia ter feito isso, que ele não é... Sabe? Então, assim, pera aí. O camarada teve uma operação no Rio chamada Chupa Essa Manga. Por que chupa essa manga? Os traficantes têm uma criatividade absurda, né? Então, o que eles fizeram? Eles retiraram os caroços das mangas e enxertaram cocaína. E havia uma exportação. Eram 600 quilos de cocaína. E a justiça no Rio, basicamente, ela anulou, entre aspas, toda a situação de flagrante, porque por uma série de argumentos completamente mentirosos, completamente falaciosos. Então, quer dizer, o sujeito se esforça para poder fazer uma apreensão de uma quantidade assustadora dessa e a justiça não dá o devido amparo, não resguarda a polícia disso. Isso é um desestímulo completo. Então, por exemplo, como é que você hoje chega num camarada e revista essa pessoa? Estou acompanhando hoje o Jornal da Itatiaia, matéria sobre o carnaval. Aí entrou a matéria falando que teve um momento lá que a polícia pediu para desligar o som. Teve um princípio tumulto. Aí entra a deputada Bela Gonçalves,
que é de oposição. Foi desnecessário. É porque usou spray de pimenta, ela disse que foi desnecessário o uso do spray de pimenta. Aí entra o cara dos blocos e fala a mesma coisa. Você estava lá, velho? Eu estava, mas na hora da confusão eu tinha ido embora porque já tinha acabado. Muita gente lá? Tinha muita gente. E quando tem uma confusão dessa, no meio de um montão daquele de gente, o spray de pimenta é desnecessário? Uai, não, não tem como parar aquilo ali, não. Sim. Você preferiu o spray de pimenta ou o tiro? Eu fiquei escutando aquilo e falei assim, gente... Assim, é difícil. É muito difícil. Você sabe o que está acontecendo? Muitas vezes a sociedade é jogada contra a segurança pública, desnecessariamente. Então a gente está vendo hoje a população indo para o confronto com a polícia, coisa que não acontecia no passado. Secretário, nós não podemos fechar essa prosa nossa sem mais um assunto. Está crescente a ocorrência de motoristas bêbados matando pedestres e motociclistas. Sim. Teve um caso de quinta-feira que morreu o Gabriel Patrick Silva, 23 anos, estudante de Direito. Sim. A mãe dele está esperando em casa. Aí um policial liga e fala assim, isso é parente do Gabriel, parece que teve um acidente. A mãe chega lá e está lá. Sim. Enrolado num lençol. O cara com sintomas de embriaguez, com a fala desconexa. 3 testemunhas ficaram lá de plantão para receber os repórteres. Nós mostramos a matéria completa na Band. Aí eu sei que a Mabra está lá na escuta. Ô, Mabra, eu vou levar o secretário daqui a pouco, vê se separa aquela matéria do nosso repórter aí sobre a morte, para a gente poder repercutir com o secretário. Ô, secretário, como é que nós vamos fazer com os caras que se dirigir bêbado, matando os outros? E chegou lá na polícia e não ficou. O problema realmente, esse problema especificamente, é de legislação, Eduardo. Então a lei é muito branda na punição desse tipo de comportamento. Então aí há necessidade de uma mudança legislativa para que essas pessoas não saiam impunes. Então a gente precisa de alguns ajustes, né, muito importantes, independente dessa coisa, né, da direção. Tá bom, muito obrigado pela visita. E só para ficar claro, porque tem muita coisa por fazer, o senhor está lá já há algum tempo, tem site aí dizendo que o senhor está saindo, está de saída, não? Não, assim... Está animado? Não, sempre tive animado para ficar com o governo, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, com o governo que eu gosto. Na minha parte não tem, isso é fofoca. Ó. Fofoca pura, na verdade, né? Já houve outras fofocas. Já disseram que eu ia ser secretário de educação, sair da segurança, ia para a educação. Então, isso sempre acontece. Talvez seja alguém de facção criminosa que não está gostando. E aí jogam, né, essas coisas no ar. Para encerrar, outro dia o presídio de São Lourenço vai receber 312 mil, vai comprar um SUV e medida de segurança. Eu fiquei pensando assim, gente, escolheram um presídio? Será que tem perigo do PCC de São Paulo, está lá perto? Aquilo foi por acaso que o Ministério escolheu? É uma espécie de, vamos dizer, uma emenda, né, entre aspas, dessa forma. Escolheram. Mas assim... Aquilo lá está parecido com aqui. Com é importante a ajuda. Mas só então, esse ano nós adquirimos 3 mil pistolas. Então, assim, foram, né, 19, 20... Ajuda, né? Não importa, toda ajuda é importante. Mas não uma verba que o Ministério mandou para Belo Horizonte para poder coibir a violência nas escolas contra crianças. 700 mil. Eu falei, não, o Dilene deve ter errado. É 700 mil. Não, era 700 mil. Secretário, obrigado pela visita. Bom trabalho.